Ninguém falou, mas Até uma pessoa. eu. Mas não fica bem, não. Aparece outra coisa? Eu vou comer várias coisas e colocar. Não sei se vai que não. Eu só tenho uma vez, Adriana. Só tenho uma vez. Eu vi. Olha, me dá um salve. Esse criança tá fazendo, né? Do nada, mais alguém aqui? Não marquei, não. Eu ia marcar os dois. O Marco lá? Eu desesqueci. Não, agora vocês vão ter que passar por essa outra fase agora. Como já está vindo todo mundo, eu vou começar a falar, mas eu particularmente já estou pensando em fazer a atividade de vocês aqui. Não, fazer aqui que eu digo assim, entregar impresso, ou copiar alguma questão que vocês responderem em casa, viu? Aí, como todo mundo já vai cancelar o chip, né? Não, sei, acho que não. Esse resto eu acho que não. O chip está praticando desde o começo do ano. Desde o começo do ano, Não, desde que parou daquela vez. não voltou mais. Eu tô pior do que a fisioterapeuta que estava fazendo respiratória no meu filho. Faço uma coisa e jogar outra e me esqueço de fazer aqui. Olha lá, quem eu dei o bicho? Felipe. Esse senhor do Tawane. Ana Clara. Eu prefiro você mesmo. Renata. Vanessa.
Gente, hoje é adulto, meu Deus. Hoje é a vida. Glória a Deus. Graça. Chamando Raíssa. Kawane. Posso dizer? Kawane parece Kawane. Kawane parece com Kawane. Sawane também parece com Sawane. Eu só estou achando diferente o rostinho de Adriele. Como assim? Das fotos. Não, ele tá mais sério. Assim, tem um up, né? Não, a senhora tá um pouquinho errada. Tem um pouquinho assim, ó, de baixo. Vai ser, talvez. Ei, Deus. Adriana, mas minha cara tá mudando pra pior. Não, tá assim, porque lá na foto que eu acho que foi quando tu tirou da tua mãe. Tu se lembra de umas fotos que vocês tinham que homenagear as mulheres? Era porque eu tava mais magra nesse tempo. Ah, diz, senhor. As atividades em casa, como é que vai ser quando voltar a integrar? Vai passar e vai matar nós ou como é? Não entendi. Vai passar e mandar nós? Matar nós. Vai passar a atividade quando vai integrar pra cá? É que tu não tava em minha boca me remexendo aqui todinho para te dar a resposta sem saber. É melhor nada, né? Assim, vamos pensar no que era antes. Antes da pandemia, vocês faziam. Eu não costumava passar muitas questões para casa por conta do tempo. Eu explicava geralmente um conteúdo numa aula, aí eu esperava para outra semana. Era bem parecido com o esquema que vocês estavam antes. Agora, por exemplo, matemática, português, que são mais aulas, geralmente eles passam algumas questões para casa. Eu lembro também que tinha muita reclamação com relação a isso por conta do tempo, né? Já que vocês passam o dia aqui. Eu chegava em casa, eu saía dormir, né? E no final de semana? Tinha muita gente que tinha que fazer no final de semana. E assim, fora as atividades das disciplinas. Que chega em casa já. Fora as atividades das disciplinas obrigatórias, né, ainda tinha as eletivas. Eu não tiver aqui no tempo integral, é só 4? Ou é só 3, ou é mais? São 5. Sim. Não. A gente está dependendo do transporte para as duas escolas. Aí, assim, a única coisa que eu sei é que esse final de semana não é. Novembro é uma possibilidade. Volta a integral sem ficar tempo, mas voltar. Porque além desse negócio de pandemia, pegou uma Eu vou dizer a vocês o que minha psiquiatra fala. A gente não deve sofrer por antecipação. Então, vamos fazer assim. Vamos viver um dia de cada vez. Né? As provas finais, vamos ver quando exatamente? Geralmente são em dezembro, já deve ser no final. Não, Ele nem entrou na sala, ele já está pensando no final. Aqui passa por prêmio, faz as parciais, nem faz nada. Assim, Prêmio não faz. Não faz aula. até anos anteriores, fazia até as parciais. Aí era liberado das bimestrais. Aí não paga 27 pontos. Era 28. Já não vou pagar conta de um E por média? Por média, 24. Eu sei que a Adriana não paga. Ô, bem. Ô, beijo. Já passei tudo isso. E é, bicho, é uma alegria, caralho.
Primeira questão também. Ele já fez isso 2 vezes. Na aula passada, de NTP, essa toda tabuleira que as meninas tinham colocado, aí João Vitor. Aí quando eu olhei, João Vitor na sala. Na primeira questão tem um textinho, né? Fotossíntese e mudanças climáticas. Leia o trecho a seguir, extraído de um artigo público na revista Ciência e divulgado pela agência FAPESP. Seca ameaça o sequestro de carbono na Amazônia. Quem poderia ler para a gente? Vai lá. Durante anos, a Amazônia tem ajudado a reduzir a velocidade das mudanças climáticas. Mas confiar nesse subsídio da natureza é extremamente perigoso, disse Oliver Phillips, professor da Universidade de Leeds, no Reino Unido, que coordenou o estudo. Se o sequestro de carbono realizado pelo planeta diminuir, ou se, em vez de sequestrar o carbono nas áreas de floresta, emitirem os níveis de dióxido de carbono aumentarão em uma velocidade maior. O estudo teve como base a extraordinária seca que afetou a Amazônia em 2005. Normalmente, a floresta absorve quase 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. Mas a seca em 2005 causou a perda de mais de 3 bilhões de toneladas. Visualmente, a maior parte da floresta parecia um pouco afetada pela seca. Mas nossos dados mostram que a taxa de mortalidade das árvores aumentou, devido à imensa dimensão da região amazônica. Mesmo uma pequena alteração ecológica pode provocar um grande impacto no ciclo global do carbono. Vocês lembram que quando a gente estudou fotossíntese, na fotossíntese, as plantas, nessa questão aí, elas fazem o que com o carbono? Absorvem ou liberam? Absorvem. Então, as plantas, elas absorvem o carbono e liberam o oxigênio. Nesse caso aí, ele está falando em sequestro do carbono. Aí a primeira pergunta é, o que é o sequestro do carbono? O que é? É o processo de retirada do carbono que está na atmosfera. Quem foi que me chamou? Eu fui a atividade, eu estava procurando achar que era outra. Mulher? Não tem isso, não. Outros não. Ah, minha irmã. Tá com 3 meses. Tá... Não, menina, eu não fui pra escola, eu já fui buscar lá em casa. Domingo. Eu já ia. E eu nem ia buscar domingo, porque foi Eu uma não briga. posso dizer porque está sendo gravado, mas depois eu digo o que é que eu ia fazer com tudo. Ainda bem que tem as Não, eu ainda vou adiantar. Ainda mais que na maioria das vezes elas estão tiradas para a gente, porque se fosse para você, denunciava muita coisa. eu ia pegar muita gente no flagra. Pois é. O que as meninas responderam está correto, viu? É a captação do carbono presente na atmosfera, que é o CO2, também chamado de dióxido de carbono. É a captação do carbono presente na atmosfera. Na letra B, ele diz assim: sugira soluções para reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Implantação de energia renovável, incentivos a veículos menos poluentes, reflorestamento, redução do desmatamento e queimada das florestas. Perfeito. Diminuir a queima de combustíveis fósseis. Implantação de energia renovável. Diminuir a queima de combustíveis fósseis. Isso aí já está sendo feito, né? Só em a gente ver, por exemplo, que já tem muito carro elétrico, inclusive no nosso país. Ele só ainda não está acessível para todo mundo ainda, mas já tem essa manobra. Vírgula. Desmatamentos
e queimadas. Saúde. Letra C. Como a seca pode afetar as taxas de carbono disponíveis na atmosfera? As árvores são compostos carbônicos, e com a seca geram queimadas, assim a quantidade de carbono na atmosfera aumenta. Eu só gostei pela questão das árvores de morrer. Também está certo. Ela causa a morte de plantas, acaba Aham. E com a diminuição da fotossíntese acaba reduzindo a assimilação do carbono, né? Que elas fazem essa captação. Vou digitar, viu? Causa a morte de plantas, vírgula, diminuindo a taxa de fotossíntese e reduzindo a assimilação do carbono. Diminuindo a fotossíntese e reduzindo a assimilação do carbono. Como se escreve? Assim, com 2 vezes. Vocês foram a primeira turma que não me pediu para escrever. Por isso que eu fiquei bem quietinha aqui. Geralmente ele não, professor, escreve. Eu acho melhor ditado. Mas a senhora que tem a nossa opinião toda noite, mas não entendo. Não, duas simples. Ditado é melhor porque todo mundo acompanha a mesma coisa. Por isso mesmo que eu gosto. E um detalhe, viu, gente? Não precisa se copiarem, né? Só uma informação a mais. Tu parou em? A taxa de fotossíntese e reduzindo a assimilação do carbono. Tá assim, não. É por isso que eu tô achando que realmente tá bem pertinho do passado. Sim. Tá certo, Ana? Um detalhe, não sei se vocês sabem, mas se tiver pouca água também, né? Se tiver pouca disponibilidade de água, a planta também não consegue realizar o processo de fotossíntese como deveria. E quando a gente for estudar aqui os 2 outros processos, vocês vão ver uma coisa que eu acho que vocês já ouviram falar. Tipo assim, alguém já disse para vocês que não podia dormir com uma planta no quarto? Sim. Quando a gente estiver lá, eu vou questionar vocês para nós discutir se é verdade ou não. Diga logo. Não. Você está aqui, eu sou aqui. Já sabe, tem. Quando ele mandou laboratório, tem que laboratório. Precisar. Laboratório? Eu me seria legal, né? Você com o vídeo. Eu vi mensagem. Ou usar o Assim, eu desisti do curso de Ciências Biológicas por causa dessas coisas. Eu preferi só a licenciatura, porque estava trabalhando. Legal. Então, você Mas se tá chegando e não tá falando aqui, ó. É como se você tivesse fazendo cirurgia. Tá bom, eu já entendi que vocês são carne seca. É verdade. Quando você não sabe razão, mas eu não
Ó, essas coisas, tudo que estão sendo ditas, são feitas no curso de Ciências Biológicas, para quem for ser biólogo, além de medicina. Faltou Sávio e Viviane, Carol e Rodrigo. 29. Ninguém viu que eu sou esquecida. Fermentação e combustível renovável. Ou foi a 4? Foi a 4. 27? Deixa 2 a mais. Adriana, letra C, né? Carbono. Isso. Faltou Carol. Até na primeira aula. Amido e fotossíntese, né? No estudo de biologia, montões entre o comprimento de onda da luz e a fotossíntese. Selecionou 3 plantas envasadas da mesma espécie e idade. Cada uma foi colocada dentro de uma pequena estufa com condições idênticas de umidade e concentração de gás. Na estufa 1, a planta foi exposta à luz branca. Na 2, à luz vermelha com o uso de uma lâmpada especial. E na 3, a luz emitida foi verde. Depois de alguns dias, o estudante analisou a quantidade de amido armazenado nas folhas das 3 plantas. Letra A. O procedimento de analisar a quantidade de amido nas folhas é válido para avaliar a taxa de fotossíntese? Sim ou não e por quê? Não. O não está certo. Falta o porquê. O amido, caso vocês não saibam, é a substância que as plantas utilizam para armazenar. Elas guardam em forma de amido para quando elas precisarem do nutriente, elas quebrarem esse amido e poder utilizar a glicose. Aí a pergunta é: tem como a gente analisar a quantidade de amido que está nas folhas para avaliar a taxa de fotossíntese? Ela pode ter produzido uma quantidade bem maior. Ela pode ter, como é que diz? Produzido uma quantidade maior, só que o estoque é uma coisa. A quantidade que você produz é uma outra coisa bem diferente. Quando a gente se alimenta, nem todos os nutrientes que estão naquela alimentação a gente vai usar como fonte de energia naquela hora, não. A gente pode armazenar no nosso corpo em uma forma de uma outra molécula para depois a gente recorrer a ele. A mesma coisa acontece na planta. Então, a resposta é não, pois a quantidade de amido das folhas corresponde ao material estocado. Corresponde ao material estocado. Como se escreve estocado? Estocado. Eu expliquei muito. Estocado. Adriana, melhor ouvir. Melhor ouvir, eu acho que ela Ah, sim. Adriana, qual o meu nome? bota o meu e repara. Adriana. Quase do Mickey. Vamos pagar um de quem pode passar no inglês. Eu acho engraçado que as primeiras pessoas que estudam, quando eu faço isso aqui, a pergunta se virou um 15. Não, foi
Até o estilo que a Adriana mudou. Essa roupa é como eu diria? Esqueci, lá expliquei na primeira vez que eu usei. Não, depois eu acho a palavra certa. É só isso, Adriana. Eu parei estancado, não foi? Lê aí pra mim, porque eu tô Não, pois a resumindo. quantidade de amigo das suas seleções no material chocado. E uma parte, e uma outra parte, na verdade. E uma outra parte pode ter sido usada. E a outra parte vai ser se femicida. Pode ter sido. Pode ter sido usada. Pronto. Qual pode ter sido a hipótese elaborada pelo estudante antes de montar o experimento? Ele utilizou luzes diferentes, não foi? A quantidade de amido nas folhas varia com a luz que tiver disponível. A quantidade de amido deixa eu dar uma aí tomar água, tu vai, viu? Nas folhas varia com o tipo de luz. Varia. Com Com o tipo de luz. Pronto? Pronto. Não tem direito, não. Agora eu deixei o quadro. Tempo. Vocês fazem a contagem tudo que não é passado. Não emprestar as coisas. Não compartilhar material, não compartilhar material escolar. É por isso que só quem traz sou eu. Se Vocês estão terminando primeiro. Não é então, dá. Supondo que eu tenha uma na bolsa, você não é verdade, não sou. Já viu uma mulher? Já viu uma mulher? Ei, a Adriana do Google? Eu não posso jogar pela cara. Eu ganhei depois. Assim, só para curiosidade, quantas contas de lápis tu tá fazendo, né? Não, acho que isso aqui não é São Paulo.
Só não vale cortar os dedos dos outros. Eu dou já. Falta só uma, né? Se você fosse o estudante, que resultados esperaria observar? Nós somos, né? Não, se você fosse o estudante do experimento, ele queria ver o quê? Que tivesse mais amido nas folhas. Sim, mas ele estava bem específico. Ele queria encontrar a quantidade de amidos maior nas folhas. Não era em qualquer parte da planta. Aí eu vou dizer uma coisa, você não precisa copiar não, mas eu achei interessante, que a resposta lá era umas 3 páginas. Ele diz assim, que a luz branca, ela combina todas as frequências ou cores, e por isso que ela tem mais energia do que qualquer outra cor. Mais um motivo, por exemplo, para a gente evitar nesses dias quentes, cores escuras. Que é o acessório. Estou vendo, a maioria tá... Então, se vocês estiverem rodando fora da escola, ela absorve mais calor do que a outra. Isso aí todo já deveria saber, né? Que eu vou usar no corpo preto, porque eu vou andar no meio do sol. Pois é, só que tem muita gente que eu já vi fazendo o contrário. Eu tenho uma Ou, pode. Depois de Felipe pode ir, ela foi resolver outra coisa. Ele diz assim, como assim? Ela está pensando. Vocês já prestaram atenção, não tem nada a ver com a situação agora, mas me remeteu aqui uma lembrança. Vocês já prestaram atenção como a gente, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais egoísta, ao invés de ser o contrário? É verdade. Você só pensa em você. Oi? Ei, já você tá aí. O negócio da planta do quarto. Eu vou falar. Eu queria saber a... Chega a ser Não, é sério. Oh, uma mensagem. Vou para provar que eles fizeram, mas eu já dei uma, viu? Tu também? Oi. O negócio é feio, viu? Não, mas o que vale é o viu? A controla essas ali, né? Obrigado, Adriana. Por nada. Aparece aqui, ó. Vamos
É que ele é uma pessoa fria. Já o quê? Agora Mulher, faz assim, levanta a mão, aí tu enquanto eu estiver ainda com 10% de memória, tá bom. E o máximo é quanto? Hã? E o máximo é quanto para tu? Olha, 10% é muito. Se eu lembrar o nome de vocês, coisa que eu já lembro, é uma vantagem gigante. Gente, nós vamos continuar no mesmo capítulo, mais precisamente. Não, 251. É, por isso é que a gente manda lá o Como é? Eu vou falar aqui agora. Ó, hoje nós vamos estudar mais dois processos. Mais dois processos que os organismos realizam e que tem a ver com energia. Lá no final a gente vai ver a diferença entre eles. E essa pergunta que eu fiz para vocês tem no livro. A pergunta sobre dormir ou não com uma planta. Lá no final do capítulo tem umas perguntas e umas curiosidades. Sobre essa questão, já vou começar respondendo ela, porque eu já deixei vocês na curiosidade. Aparentemente, sim. Ó, por exemplo, essa sala, ela não tem nenhuma fonte de escape a não ser a porta, correto? Se coloca uma planta para você dormir num espaço desse tamanho, não tem problema. No texto, ele diz o seguinte, preste atenção, as pessoas acham que só quem realiza respiração somos nós, e não são. As plantas também respiram do jeito da gente. Elas realizam o processo de fotossíntese, onde elas absorvem o gás e liberam o... Só que elas também fazem o processo de respiração. E na respiração a gente usa o... e libera o... Ela também faz esse mesmo processo. No texto, depois vocês podem ler ele completo, ele diz assim, tanto faz você dormir com uma planta no lugar ou com uma pessoa. Por quê? Tanto a planta quanto uma outra pessoa, elas vão respirar. Ou seja, elas vão usar o oxigênio e vão liberar o quê? O gás carbônico. Por isso que não é interessante que você prenda, por exemplo, muita gente num lugar abafado. Vamos dar um exemplo. Esse daqui é espaçoso e está circulando ar por conta do ar-condicionado. Agora, por exemplo, no elevador, né? Geralmente é um canto bem pequeno e que se fosse para você ficar preso nele, sem circulação de ar, provavelmente podia ser que com um bom tempo acontecesse alguma coisa com as pessoas. Eu odeio elevador, dá uma sensação ruim quando ele tá... A sensação que dá é essa que eu tô agora, de como se a gente estivesse correndo sem fogo, principalmente quem tem medo de lugar fechado, né? Eu tenho medo de acontecer o que acontece. Mas, biologicamente falando, não é bom que isso aconteça, porque tanto você como as outras pessoas, elas vão liberar esse gás carbônico ali e não vai ter circulação. Então, vai estar todo mundo jogando oxigênio para dentro e liberando o gás carbônico.
E uma das primeiras coisas que ele faz com o nosso organismo é causar sonolência. Eu lembro que passou uma reportagem há algum tempo atrás, um casal, eles estavam em lua de mel, trancado no quarto, e tinha um aquecedor, não era um ar-condicionado, era um lugar frio. E aí, quando foi no outro dia, as pessoas estranharam eles não saírem do quarto. Quando abriram o quarto, eles tinham falecido, os dois. Por quê? Porque o aquecedor, ele teve um problema e ele acabou liberando no quarto uma quantidade muito grande de CO2. E provavelmente isso aconteceu enquanto eles estavam o quê? Dormindo. Eles morreram não sentiram nada. Praticamente isso. Oxe, você morrer no O aquecedor, não, é que ele teve. Não. O que acontece é a mesma coisa do ar-condicionado. Um esfria, o outro esquenta. Só que ele acabou tendo um problema e ele liberou um gás que causou esse acidente. Sim, querosene. Agora eu estou entendendo. O querosene, quando você queima, ele libera também. Assim como a gasolina. Então, assim, Adriana, isso é comum? Não, não é comum que aconteça casos desse tipo. Também não é comum a situação que eu acabei de dizer para vocês, né? Muita gente no mesmo lugar e alguém passar mal por conta disso, né? De não ter essa circulação, essa renovação do ar. Isso também não é comum. Mas eu só estou querendo dizer para vocês, assim, que é essa a pergunta do texto. Tanto faz se é uma planta ou uma pessoa. Nenhum dos dois vai causar perigo dormindo no mesmo ambiente que você, a princípio, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar a respiração e um outro processo que é chamado de fermentação. Esse último aí... A fermentação só tem esse pão. Pronto, era isso que eu ia dizer. Uma das principais, dos principais exemplos está na fermentação do pão, do bolo, também da cerveja. A gente vai ver que na fabricação do álcool também é utilizada a fermentação. E esses nomes lindos que vocês estão vendo aí, não necessariamente você precisa aprender, tá bom? Mas é bom que a gente entenda a importância dos processos para o ciclo de vida do nosso planeta. Deixa eu ver aí, ó. A glicólise, ela é uma quebra da glicose, né, para no futuro ser transformado numa molécula que é chamada de ATP. Tem uma animaçãozinha no vídeo que eu trouxe sobre a respiração, que ela faz essa ligação para formar o ATP. Adriane, o que é esse ATP? O ATP vai ser justamente a molécula que a gente vai utilizar como fonte de energia, tá bom? Então, começando aí com o processo de respiração, ele diz que é um processo. Eu não sei se precisa colocar para apresentar. Se mais não tem ninguém lá, né? Vai ficar gravando para casa. Cuidado um pouquinho da luz. Não é nada. Tá vendo? Agora tem que deixar. Eu não quero responder para você. Eu consegui ver o pé daquele mano. Qual foi? Ah, você vai fazer isso. É sério que vai ficar. Só desse tamanho. Ah, eu entendi. Para puxar o mundo. Não dá? Nem eu tô vendo ali. Calma, dá pra puxar o mundo. Na gravação eu não. Essa daqui é a tela que eu estou compartilhando. Quando eu estudar pelo vídeo, eu consegui aumentar lá. Pelo vídeo dá pra ver, mas já vai gravar no YouTube, não.
estava assistindo. Ó, aqui vai apresentar, né? Aí, ó. O tamanho que vai ficar a tela é esse tamanho. Mas não, aí não. Deixa eu ver o outro. Ninguém assiste isso. Ninguém assiste, né? Mulher do computador que quer Pronto. Qualquer coisa eu enxergo aqui pelo computador e vou dizendo para vocês. Aí ele não está dizendo nenhuma novidade porque vocês já estudaram um processo de respiração. Ele diz que nesse processo os organismos obtêm o quê? Energia para realizar as suas diversas atividades. E quando a gente pensa em atividade, a gente pensa em algo bem prático, né? Mexer as mãos, as pernas, e esquece de coisas bem simples, como piscar o olho. Quando a gente está dormindo, a gente deixa de realizar atividade? Não. O que é que continua? Respirando. Se mexer também. Coração batendo. Tem gente que se mexe, então assim. Fala. Essa aí já é a exceção. Eu faço bateu, eu liguei foi um campo, né? Eu abri a porta. Pessoas que fazem isso, não é ideal que a gente deixe dormir sozinho. Ei, vamos organizar para mim ouvir, porque eu não vou ouvir desse quando a gente falar na minha frente. Vai, Laura. Eu conheço uma pessoa que ela tem esse problema, mas é sério. E ela faz tudo. E ela não fez. Uma vez ela comeu um pastel. Comeu um pastel. E no outro dia disse assim: você sabe que eu tava comendo pastel. Aí tu comeu seu pastel e o meu. Engraçado foi minha mãe. Uma vez minha mãe acordou, você acordou não, ela acordou, vou comprar aqui arroz gelado dentro da cadeira e botou estrada de tomate no meu saco. Abaixa eu envio os abafos para vocês não poderem ver a cara que eu estou fazendo. Eu sei, eu acho que não pode acordar. Não pode acordar, não. Dizem que não pode acordar. Meu filho não lê essa não. Meu filho era só não, ele estava dentro do meu marido assim, no colo. Aí esse meu tio, eu vou botar ele dava um soco assim e ele acordava. E voltava a dormir. Eu tenho uma raiva porque ninguém pode falar nada de lugar. Tu tá só. Ei, eu tô vendo que o assunto dormir mexeu realmente com você. Então, vamos continuar aqui, senão eu não vou falar nem da respiração mais. Ó, a respiração, aonde é que ela ocorre? Numa organela que está. Nunca pensei que eu fosse fazer isso. Era. Na mesa. Não, isso aí eu já passei dessa fase lá. Agora é a criança. Tapa na mão cabeça, botando caneta. Não, também já passei dessa fase. Eu estou zen agora. Aham. É só. Aham. A respiração celular ela ocorre nas mitocôndrias. Quando a gente estudou as organelas celulares, a gente viu que uma das organelas era responsável pela respiração, que era justamente as que eu disse até que colocar o nome de minha filha e tem gente que disse que minha filha ia ficar traumatizada. Ela ia ver a mãe. Eu queria botar pra mim. Eu tava brincando, sabe o que eu ia colocar? Vai querer que deixou pra tudo, gente. Não, vai que não, viu? Não vai. O nome do meu filho é super simples, Davi. Pronto.
em presença de oxigênio. Então, a respiração, para ela ocorrer nas mitocôndrias, ela precisa de oxigênio. E ela é dividida em 3 etapas, que é o que vocês estão vendo aí. A primeira, que é chamada de glicólise. Pelo nome, lembra o quê? Glicose. E realmente, nela, apesar de ter um monte de coisa estranha, resumindo ela, é a quebra da glicose em 2 moléculas menores. É basicamente isso. Para que ocorra essa quebra da glicose, não precisa de oxigênio. Então, essa primeira fase aí da respiração, ela não vai ter oxigênio envolvido. Tá. O ciclo do ácido cítrico. Agora a minha dicção que está horrível. Ou o ciclo de Krebs. Eu estava dando aula essa semana e a menina dizendo que a dicção dela está horrível. Eu estou achando que ela me contaminou. E, por último, a fosforilação oxidativa. Os nomes são bem estranhos, mas a gente vai ver que em cada processo é uma etapa bem curtinha, simples, tá bom? Eu vou resumindo no final de cada um o que é que acontece. Aí, nesse desenho não vai dar para vocês verem, mas aqui é a célula. E dessa célula ele destacou essa partezinha aqui, que é a mitocôndria. Então, assim, todo o processo da respiração, ele vai ocorrer aí. Aí vocês pensem o seguinte, quando a gente pensa em respiração, no corpo humano, a gente pensa em nariz e pulmão. Só que para que isso aconteça, a gente precisa que cada uma das nossas células façam esse processo. Então, esse processo de respiração não ocorre só no corpo como um todo, mas ocorre em todas as nossas células. Aí ele está explicando mais uma vez, eu não vou mais ler isso aí. O processo de respiração pode ocorrer tanto na presença de oxigênio, quando ocorre assim, a respiração é chamada de aeróbia. E quando não tem oxigênio, também pode acontecer, viu? A gente vai ver que tem organismos que fazem um tipo de respiração sem a presença do oxigênio, e é os anaeróbios. Na respiração, a gente vai obter energia, geralmente através da glicose, certo? E a glicose, ela vai liberar essa energia que a gente utiliza no nosso corpo para as nossas funções. Parte dessa energia não é utilizada, né? Quando a gente se alimenta e joga o oxigênio para o interior do nosso corpo, não necessariamente a gente vai abarcar tudo de uma vez. A gente vai armazenando. Por isso que é tão importante, desde já, quando eu estou dizendo desde já, que a idade de vocês é a melhor idade. A minha já não é mais tão boa. Você morre tentando emagrecer e você não consegue. Por quê? Porque quanto mais você for ficando velho, o processo de metabolismo do nosso corpo vai o quê? Vai diminuindo. Então, a tendência é que quanto mais velho eu for, o meu metabolismo ele trabalha, né? O meu corpo ele trabalha mais devagar. E aí, com isso, eu não consigo perder peso tão facilmente quanto na idade de vocês. Quando você chega em uma certa idade, até seus movimentos ficam difíceis. E aí vem Eu já estou entravado. Não, mas isso aí é normal. Principalmente no seu estado interessante. Você quis antecipar seu estado interessante, podia ser mais tarde. Você disse, não, vou logo. Foi não, eu não quis. E é sempre assim. Eu estava vendo uma reportagem nesse final de semana sobre isso. E uma senhora ela conseguiu bater um monte de recordes, mesmo ela já tendo uma idade avançada. Umas caminhadas, eu vou dar Ele tem coragem mais do que nós. Mas é isso que eu ia dizer para vocês. A geração de vocês, o problema é esse. Porque vocês não colocam o corpo de vocês para trabalhar como deveriam. Eu falo assim, Quando eu coloco
Ei, Adriana. Mas assim, ó, a vida é tão por causa que meu avô, ele tinha quase 90 anos e ele fazia tudo, ele trabalhava na roça, fazia as coisas. Só que a gente foi descobrir que ele, quando nasceu, ele tinha um tumor no cérebro. Aí ele foi tomar os remédios ativou esse tumor nessa idade dele. Aí quando ele começou a perder os movimentos. E aí? para uma pessoa que era tão ativa, ele foi perdendo os movimentos. Chegou que ele não se mexia, tinha que dar comida na boca dele, tinha que dar banho ele só com pano, porque não podia levar ele. E é aí onde eu ia dizer a vocês assim, que geralmente pessoas que são muito ativas e que perdem de repente o seu movimento É como se é praticamente uma morte anunciada, porque justamente aí a gente costuma dizer que eles são teimosos, mas não é isso, né, necessariamente, é porque eles estão acostumados. Eu tava construindo a casa da filha dele, ele queria pra lá, queria estar em cima, subir na Mas é esse estímulo que vocês estão me contando que vocês deveriam trazer para a vida de vocês. Eu vou decidir se falar da doença. Mas ele fica doente. Tem gente que fica doente, parar de trabalhar assim, fica doente. meu pai nem doido. Pois é, eu lembro que o diretor, né, João Paulo, ele disse assim, Adriana, tu foi a única daqui do grupo de professores que fez o contrário. Mas o quê? Você, às vezes, o teu corpo, quando ele é super, hiper acostumado num ritmo, e você eleva esse ritmo e de repente você cai, às vezes é bom, é benéfico, porque aí ele acaba descansando um pouco. E aí essa pandemia, pelo menos para mim, foi um momento que eu tirei para mim descansar meu organismo que estava extremamente cansado. Meu pai ele vai normal. E aí, ao invés de acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a maioria das pessoas que tiveram que parar, e aí vieram à tona outros problemas, né, como principalmente problemas psiquiátricos, a gente tem que pensar assim, a gente vai até no limite do nosso corpo, mas na idade de vocês é interessante que vocês pratiquem essas atividades e sejam ativos, para que quando vocês chegarem na minha idade, ou na idade que vocês estão falando dos avós, dos pais, vocês possam realizar suas atividades de maneira normal, sem perder e sem exagerar. Sim, o nome do ATP está aí, viu? Adenosina trifosfato. Essa molécula aí é que a gente utiliza como fonte de energia. Aí a gente tem a fórmula geral que é apresentada para a respiração celular. Vocês já ouviram falar nessa moléculazinha, só que com outro nome. C6H12O6. O que é C6H12O6? Ali do lado eu sei que O2 é o quê? Oxigênio. Ó, na respiração, eu preciso de duas coisas. Uma é o oxigênio e a outra é essa moléculazinha C6H12O6. Carbono? Não. Glicose? A glicose. A fórmula da glicose, quimicamente falando, é essa, viu? C6H12O6. Então, para que a gente utilize a glicose e o gás carbônico, a gente realiza esse processo de respiração e como produto final a gente libera o quê? CO2, que é o... e H2O, que é... Vocês ainda lembram a fórmula da água? Ó, só para vocês relembrarem, o CO2, ele tem dois nomes, mas a gente usa mais um, que é o gás, mas o nome dele é dióxido de carbono. Então,
Então, quando você vê essas duas nomenclaturas, é a mesma coisa. Eu digo aí que a respiração e a fotossíntese são processos diferentes, mas que estão interligados. Eu disse para vocês que na fotossíntese, as plantinhas e outros organismos, eles utilizam o quê? Eles absorvem o quê? Não. O CO2, que é o gás carbônico, e libera o quê? O O2, que é o oxigênio. Já na respiração, acontece o contrário. Eles usam o quê? O oxigênio e liberam o carbono. Por isso que eles são parecidos. E mais uma vez eu vou frisar para vocês. As plantas fazem os dois processos, viu? Elas fazem fotossíntese e fazem a respiração. Quando tem planta, o lugar é mais frio. Também. Com certeza. Ela libera o oxigênio para a gente e ela também consegue umidificar o local. Né? A gente não vê essas gotículas de água que ela está liberando, mas a gente sente quando a gente respira. Mas lá em casa parece uma floresta amazônica, não envia nada. Mas é que agora realmente está muito quente. Eu acho legal ir pra rua, assim, tipo, ser 5, pra chegar 5 horas na rua. Eu tô perdendo aí, mas tá bom. A pessoa vem do sítio, aí vai frio, frio, frio. Aí quando você chega assim na pista, É bem aí esquenta. Esquenta do nada. Você vê a diferença, né? do asfalto para a estrada de chão. Né? Aqui, minha gente, é justamente mostrando os dois processos. Ó. Se a gente pensar, eles envolvem um ciclo, né? Enquanto a fotossíntese, ela libera o oxigênio, a respiração libera o CO2. Elas também ocorrem em organelas diferentes. A fotossíntese ocorre no cloroplasto e a respiração ocorre na mitocôndria. São parecidos, mas são diferentes. E qual é o cloroplasto? Verde. Por que ele é verde? Porque a planta é verde? Não. Não só tem planta verde. Ele tem um pigmento, que é chamado de clorofila. Por isso que ele é verdinho. E é graças a esse pigmento que a planta consegue realizar onde é que esses cloroplastos são localizados na planta? Nas folhas. Então, pelo menos dando uns empurrão assim, né? Tá certo. As etapas aí da respiração. A primeira é a glicólise. E eu já disse para vocês que é a quebra de quem? A quebra de que molécula? Da Deixa eu mostrar aqui, ó. Lá no segundo parágrafo é justamente isso que ele diz, ó. Na glicólise ocorre a degradação da molécula de glicose, ou seja, uma quebra. Ela vai se transformar em duas moléculas menores, que é chamado de piruvato. O nome é estranho, mas biologia não tem não. A gente vê assim, a gente pensa, né, na verdade, que é algo tão simples, né? Pensem comigo. O oxigênio entra, junto com o que eu comi, eu obtenho energia, o CO2 vai embora, pronto, é só isso. Só que isso daí acontece de uma maneira extremamente o quê? Rápida. E essa rapidez, mesmo com essa rapidez, ocorre quantas reações só nessa daqui, ó? 10. Só nessa partezinha inicial
inicial da quebra da glicose, ocorrem 10 reações químicas para que ela seja finalizada. Com coisas assim extremamente rápidas, mas dá tempo a gente acontecer muita coisa. Na primeira é chamada de fase de ativação. Nessa daí, essa molécula de ATP, ela vai receber o fosfato a mais. Vocês já estudaram a tabela periódica? Não. Queria. É sério? Era Uma pra ter passada. zero? Era pra ter zero? É. Nunca estudei. Também Mas Eu acho que já. já ouviram falar nesse elemento químico? Já. Quem lembra qual é o símbolo dele? Ah, eu só sei. Malimar. É o P. E por que não é o F? Eu gosto de completar, né? Pra gente estar lembrando que é o fósforo é um P. O F é o Colocava assim, ó. F1 e F2. Aí tu ia me dizer assim, ainda tem o... Colocava no 3. Aí o ferro é como? Colocava P. Eu vou FO, FL e FE. Pronto, facilitava a vida de todo mundo. Alguns nomes dos elementos químicos, pessoal, eles derivam do latim. Então, um exemplo é o fósforo. O ouro também não tem nada a ver. Por que eu estou falando do fósforo aí em questão? Porque o ATP, ele, antes de ser ATP, ele é ADP. ADP. Entendi ADP. O D, nesse caso aqui, me lembra a palavra duplo. E o T? Triplo. Então, o ADP, que é a molécula que tem antes, ela não pode ser utilizada como fonte de energia. Por isso que nessa etapa aqui, o ADP ganha um fósforo a mais para que ele se transforme em ATP. O P aí é de fósforo, né? Vamos dizer que sim. Eu tava caçando de onde é. Por isso que eu estava falando para vocês, se vocês lembravam do fósforo, já era para vocês terem estudado essa parte aí. Pelo menos no nono ano, mas, enfim. Mas a gente tem moral. Mas enfim. Mas a gente tem moral. Na segunda fase, eu sei que o ano passado, e durante praticamente 9 meses desse ano, vocês tiveram muita perda de conteúdo. Mas a gente vai ter que tentar compensar, principalmente nos 2 próximos anos. É Tá bom? porque lá na escola ficava muito difícil por conta que era tudo de WhatsApp. Era tudo misturado. Era aula Se tivesse pelo não se entendia nada. Se fosse pelo livro,